Hoje nós vamos falar sobre desejo sexual. Então sejam todos bem-vindos, enviem essa live para a galera toda que vocês conhecem, marquem aí minimamente 5 pessoas para receber essa live. Primeira coisa que eu quero contar para vocês é que eu estou muito feliz porque muita gente já se inscreveu na Jornada Vagina Fitness, essa versão da Jornada Vagina Fitness, 4ª turma, gente. Olha, são centenas de pessoas que já passaram pela Jornada Vagina Fitness e eu tenho a alegria, de poder abrir novamente mais uma turma. Então me diga aí se você já está na Jornada Vagina Fitness. A gente tem a Jornada Vagina Fitness básica, Pro e Super Pro. As 3 têm 42 videoaulas, as 3 tem audioguia para você ser guiado aí nos seus exercícios para o assoalho pélvico, mas tem diferenças de uma para outra, tá? Então, a jornada básica tem uma aula especial para os maridos, como bônus. Já na jornada Pro, tem 3 super aulas comigo, 2 super aulas com a Leiliane Rocha, que é psicóloga, e tem também um grupo do WhatsApp. Gente, aquele grupo é bom demais, porque eu tô lá e eu tiro todas as dúvidas de vocês em relação aos exercícios, em relação à vida, em relação ao relacionamento. Eu tô lá sempre respondendo para vocês os questionamentos que vocês fazem. Então, esse diferencial tem na jornada Pro e Super Pro, mas na Super Pro tem tudo que tem na Pro e ainda tem um curso especial para o seu marido, para ele aprender a controlar a ejaculação, para ele aprender a ter uma melhor ereção, para ele entender que tipo de toque que ele deve fazer em você, tá? Então, a jornada Super Pro cuida de você que é mulher e cuida do seu marido também. Então, na verdade, são 2 cursos em um, a jornada Super Pro, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, fique esperto, tá? Fica esperto e se inscreva. O link tá na minha bio. O link também está nos stories. Se você tiver dúvida, Eliane, não tô achando esse link para eu me inscrever. Você vai aonde? Vai no direct que eu te respondo, eu te mando direto o link e aí vai ser bacana, viu? Então, é só, viu, Cíntia? Fica ligada. É só ir na bio. E aí lá tem o site, tem o link do site. Se você for nos stories também tem, mas o importante é que você se inscreva, certo? A gente vai começar no dia 10, é uma jornada. Então o que acontece? No dia 10 de novembro, nós começamos juntos, certo? São 21 dias intensos que eu vou ficar assim, coladinha com vocês durante 21 dias, tá bom? Aí depois vocês vão poder assistir de novo, quantas vezes vocês quiserem por um ano, certo? E esse tema de hoje da nossa live, ele é muito, muito importante, porque existe um número enorme de mulheres que se queixam da dificuldade frente ao desejo sexual, certo? Então, é importante demais que a gente converse sobre esse tema, que a gente veja possibilidades de melhorar o desejo sexual, certo? Então, quando a gente fala sobre desejo, é muito importante que você entenda que o desejo é uma das fases do relacionamento sexual. Ok? Relacionamento sexual tem 4 fases. É o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução, certo? O desejo é a primeira fase do relacionamento sexual. E sabe o que eu mais escuto das mulheres? O que eu mais escuto é o seguinte: Eliane, lá em casa o desejo já foi embora. Eliane, eu não tenho desejo sexual pelo marido. Sabe o que eu mais escuto das mulheres solteiras? Eliane, tem desejo demais da conta, tô subindo pelas paredes de tanto desejo. Acho que eu não vou aguentar esperar muito não. Isso é normal? Por que uma pessoa tem tanto desejo sexual? Então, olha que coisa interessante, né? A gente escuta uma coisa aí do
universo dos solteiros uma preocupação no sentido, será que eu sou normal? É isso mesmo, ter desejo? E aí eu quero dizer para os solteiros aqui presentes, sim, é normal, você está vivo, então você tem desejo sexual. Isso é bom demais, certo? É bom demais que você tenha desejo sexual. Então me diz aí, solteiro, como é que anda seu desejo, tá? Conta pra mim aí nos comentários. Eliane, meu desejo tá ótimo, tá indo de vento em polpa, né? Ando tendo desejo demais. E tá tudo certo. Por quê? Porque você está vivo, tá bom? Então tá tudo certo com solteiros que têm desejo sexual. Bacana. Ai, Eliane, eu sou noiva e tô subindo pelas paredes, tô preocupada já com casamento. Não fique preocupada não, tá? Vai dar tudo certo. Então, ó, solteiros, noivos, né? As pessoas aí que estão namorando, que não estão sexualmente ativas, morre só com desejo sexual? Não morre, tá? Você pode ter muito desejo sexual, mas eu nunca vi ninguém morrer assim. Eliane, tô morrendo, porque eu tô com tanto desejo sexual e não tenho sexo, eu acho que eu vou morrer agora. Nunca vi ninguém morrer por falta de sexo, tá? Então, na fase da solteirice, a gente precisa aprender a ter controle sobre o nosso desejo, né? Controle sobre o nosso corpo, tá tudo certo, beleza? Mas vocês precisam entender que ter controle não significa negar o fato de você ter desejo, tá bom? Então, ter controle não significa negação do desejo. Isso significa, então, o que é o controle do desejo? É você saber que você tá desejando, mas que você não vai morrer se não fizer sexo, certo? Então, isso que é controle. Nós não somos como os animais. Então, cachorrinho, quando quer pegar a cadelinha, ele vai lá na frente, todo mundo tá nem aí pra nada, não liga pro tamanho dele, não liga pro tamanho dela, ele vai lá e ataca a cadelinha. Ele não tem uma coisa que a gente tem, que é o quê? Raciocínio, ok? Então, fiquem tranquilos, porque você tem desejo, mas você é um ser pensante, você tem raciocínio. Então, o desejo, ele não te domina a ponto de você ter que sair fazendo sexo para não morrer. Não acontece isso, tá? Sair atacando as pessoas no ônibus, no meio da rua, porque você tá com vontade de fazer sexo. Isso não acontece. Por quê? Porque nós somos seres racionais, tá bom? Então, entenderam isso? Somos seres racionais, podemos dominar nossos desejos, podemos. Não somos anjos, certo? Deus não nos fez nem como os animais e Deus também não nos fez como os anjos, certo? Então, se anjo não se relaciona sexualmente, eles são diferentes de nós. Nós nos relacionamos sexualmente e nós temos desejo. E não existe problema nenhum em ter desejo, tá bom? Então, qual é o meu sotaque, hein? A Leandra tá falando, Eliane, esse seu sotaque é lindo. Eu sou muito baiana, né? Eu morei na Bahia 20 anos. Então eu acabei aprendendo, eu pego tudo quanto é sotaque, gente. Se eu for morar na sua cidade, eu vou pegar o sotaque da sua cidade, tá bom? Onde eu vou, eu pego o sotaque, certo? Ok, gente? Entendido que solteiros, vocês têm desejo, tá tudo certo, tá tudo bem com vocês. Entendido isso? Podemos ir adiante? Podemos ir adiante? Eu queria ler para vocês um relato de uma das participantes da jornada Vagina Fitness. Olha o que ela diz. Depois dos exercícios depois que eu comecei a fazer os exercícios, meu assoalho pélvico, que estava anestesiado, ele foi acordado e eu já sinto até desejo. Olha só que coisa interessante, porque a gente tá falando sobre desejo, né? Então, olha só que interessante. E ela diz assim, isso é o início de um milagre. Tinha muito tempo que eu não sentia um orgasmo, mas na noite do Dia dos Namorados eu senti um orgasmo clitoriano que foi muito forte, muito prazeroso. Que felicidade pro meu esposo e pra mim, principalmente. Querida, muito obrigada por você ser esse instrumento para nos guiar nessa questão. Gente, essa é uma aluna da última turma e ela estava falando a influência do que ela ouviu, a influência das reflexões,
a influência dos exercícios frente ao desejo sexual dela. E eu fico extremamente feliz por saber que se a gente o que a gente alimenta, o corpo responde. Então, se eu começo a ouvir sobre sexo do jeito certo, se eu começo a fazer exercícios para o meu assoalho pélvico, é natural que o desejo surja. Então, entenda uma coisa, se você não é solteiro, né, o solteiro que tá aí subindo pelas paredes de tanto desejo, solteiro, não mate o seu desejo, tá bom? E pros casados existe esperança, tá? Para as mulheres que estão desanimadas frente ao desejo, existe esperança. Esse é um relato de uma mulher que é casada e que achava que o corpo dela estava anestesiado, mas não estava. Era só acordar o bichinho. Então é possível, tá? É possível acordar o assoalho pélvico, é possível acordar o seu desejo, é possível acordar a sua excitação quando você entende o princípio sexual, quando você entende que Deus te fez um ser sexual, que Deus quer que você tenha prazer sexual. E isso é muito, muito bonito, certo? Então, somos seres sexuais e queremos ser seres sexuais com desejo, seja na solteirice, seja no noivado, seja no casamento, tá bom? Então, no casamento, eu tenho esse espaço exatamente para eu usufruir desse desejo sexual. Eu tenho essa liberdade de ter o desejo e poder procurar o outro sexualmente, ok? Então, mulheres casadas do meu coração, libertem-se para procurar o desejo, para ir atrás quando vocês tiverem desejo sexual. Beleza? E aí eu queria dividir com vocês uma coisa muito importante. Desejo sexual acontece com homens e com mulheres. Se vocês tiverem dúvidas em relação a desejo sexual, pode ir colocando aí nos comentários que eu vou tirando, tá bom? Ok? Uma coisa importante que a Luciana tá colocando aqui, ó. Antes da menstruação é mara, mas depois não sei pra onde vai. Engraçado, né? Porque nosso ciclo menstrual, ele se divide em dois momentos. Então, tem o momento a fase estrogênica e a fase progesterônica. Geralmente, o nosso desejo, ele está aumentado na fase estrogênica, que é quando alguns dias ali, ó, logo depois da menstruação, o estrogênio começa a subir. Aí, logo alguns dias depois, a gente vai começar a estar mais lubrificada, aquela lubrificaçãozinha que já indica ovulação, que é aquela lubrificaçãozinha mais transparente. Ali é pro desejo tá com tudo, certo? E aí, quando entra na fase progesterônica, esse desejo ele vai caindo mais, certo? Porque qual é o hormônio que está dominando nessa fase? Exatamente a progesterona. E ela diminui esse desejo sexual, certo? Mas, entendido isso, a gente precisa pensar o seguinte, mas eu posso, Eliane, me relacionar sexualmente em qualquer momento? Claro que pode, porque você não é regido só pelos seus hormônios, certo? E aí eu já entro aqui na outra pergunta que é da Mariene. A Mariene tá me perguntando assim, ó, temos dificuldade de sentir desejo na menopausa? Pode acontecer. Por quê? Porque na menopausa os nossos hormônios eles vão cair muito. E aí, o que pode acontecer? Essa queda hormonal faz com que o nosso desejo ele suma um pouco. Mas deixa eu te dar uma dica, viu? Deixa eu te dar uma dica, Mariene. Olha só, quando você mostra para o seu corpo que esse corpo é importante, quando você mostra para esse seu assoalho pélvico que ele pode funcionar, quando você rebola, quando você se relaciona sexualmente, quando você gosta de sexo, se envolve, se permite se excitar, mesmo na menopausa, você vai ter uma boa resposta corporal. Ah, Eliane, mas e se eu ficar sem lubrificação? Tem problema. Na menopausa pode usar um óleozinho de coco, na menopausa pode usar um lubrificantezinho à base de água, certo? Mas a gente não precisa deixar de se relacionar sexualmente porque está na menopausa, certo? A jornada Vagina Fitness é uma ótima opção para mulheres menopausadas. Por quê? Porque vocês vão aprender a usar o assoalho pélvico de vocês, a estimular toda a região genital e vão aprender a se movimentar, ó,
fazer uns rebolados, chegar mais sangue lá embaixo, e sangue é saúde, certo? Então, ó, lembrando mais uma vez que as inscrições para a Jornada Vagina Fitness estão abertas, ok? Então vai lá no link que tá na bio, vai lá nos stories e arrasta para cima, que você pode se inscrever na Jornada Vagina Fitness, ok? Eliane, tenho pouco desejo, fiz exame de testosterona e deu baixa, como faço? Quando acontece uma questão hormonal como essa, viu, Ruth? É importante que você faça a reposição hormonal. Então, seu médico, ele vai dosar exatamente a quantidade de testosterona que você precisa tomar para que esses níveis eles possam subir novamente, porque claro que os hormônios interferem na nossa vida, mas a gente precisa entender que nós não somos só hormônios, ok? Somos hormônios, mas somos também emoção, somos também um corpo que pode ajudar essa mente para funcionar melhor, somos músculos, tá? Então, tudo isso junto, tudo isso sendo trabalhado, a gente consegue ter mais saúde quando o assunto é desejo, ok? Isso mesmo, Fábio. É isso mesmo, o desejo pós-menstruação, ele geralmente aumenta, tá? Casada, desejo intenso, tipo, achar que vou morrer o tempo todo. Ainda bem que você é casada, minha filha. O que é que a gente faz com um desejo todo desse? A gente gasta, a gente usa, a gente vai pra cima do marido, a gente se relaciona sexualmente e a gente gasta esse desejo inteiro. Se a gente não gastar o desejo sexual, o que vai acontecer? Ele vai ficar acumulando no corpo, porque desejo sexual é energia. E se esse desejo ele fica acumulado, provavelmente a gente vai começar a ter sonho erótico. Então pode ter sonho erótico, as mulheres, né, se sentir inclusive lubrificadas durante o sonho erótico. Os homens, eles podem ter também sonho erótico junto com a ejaculação, tá? Então, o que vai acontecer? Desejo que você não gastou, e a gente pode gastar o desejo em várias coisas. A gente pode gastar com sexo, a gente pode gastar com os filhos demais também, a gente pode gastar com exercício físico, a gente pode gastar com tudo na vida, ok? Mas qual o objetivo? Se você é casado, você é casada, vamos gastar esse desejo sexual junto, meu povo. Vamos fazer sexo, fazer bem feito, tá? Pra querer repetir. Josineide, já fiz minha inscrição. Muito bem, Josineide. Quero depois seu relato, igual esses que eu li, viu? De uma transformação, de uma mudança completa na vida sexual, porque é possível. Muito bem. A Jornada Vagina Fitness vai ajudar mesmo eu tomando remédio para depressão? Claro que sim. Que bom que você tá tomando remédio já. Que bom que você tá medicada, porque é importante, tá? Quem tem depressão precisa estar medicado. E quem tem depressão e quer ser feliz sexualmente, pode conversar com o psiquiatra, pode pedir pro psiquiatra colocar algum remedinho que não interfira tanto no desejo sexual, porque eles já existem no mercado. Pode ir para a Jornada Vagina Fitness, pode trabalhar a cabeça, pode trabalhar o corpo e ter uma outra resposta sexual. Fantástico, tá bom? Muito bom. Testosterona para passar na pele, é isso mesmo? Existe testosterona para passar na pele, existe injeção de testosterona. Se sua testosterona tá baixa, o importante é que você equilibre essa testosterona, tá bom? Bebê de 7 meses, amamentando em livre demanda, desejo sexual zero. Olha o que acontece, gente. Mulheres que estão amamentando, elas estão com um nível de prolactina muito alto. E a prolactina, ela poderia ser chamada também de broxina. Por que, Eliane? Porque ela faz com que todo mundo fique sem desejo sexual. Mas aqui eu volto a dizer, nós não somos só hormônios, eles influenciam na nossa vida. Mas quando eu preparo a minha cabeça, quando eu preparo o meu emocional para o sexo, mesmo amamentando, eu posso ter bons momentos sexuais com meu marido. E aqui eu vou logo explicar uma coisa importante, tá? Olha só, Luclécia, vou explicar aqui uma coisa importante. Ó,
A mulher, ela tem dois tipos de desejo sexual. Um deles é o desejo sexual espontâneo. O que é isso, Eliane? É aquele desejo que aparece assim, ó. Tô lavando louça, penso em sexo, né? Tô no trabalho, começo a sentir minha vagina pulsando porque tive desejo sexual. Isso é desejo sexual espontâneo. Você pensa espontaneamente em sexo. Ele existe? Claro que ele existe. Mas nós, enquanto mulheres, nós não temos só desejo sexual espontâneo. Nós também temos desejo sexual responsivo. E esse é um ponto importantíssimo dessa live que você tem que gravar no seu coração, gravar na sua mente e entender e começar a praticar em casa. Se eu não tenho só desejo sexual espontâneo, eu também preciso estar aberta para o desejo sexual responsivo. Eliane, explica logo o que é esse desejo sexual responsivo. É quando eu sou procurada sexualmente, eu recebo um beijo, um abraço, uma carícia, um toque que me agrada e eu começo a pensar assim, toque bom, beijo bom, acho que alguém tá querendo alguma coisa. E aí, nesse momento, eu vou fazer uma decisão. Eu vou tomar a decisão de, oba, vou me envolver sexualmente, vou ali ser feliz, vou ali procurar um orgasmo. Ou então, ai, que saco, não quero isso, tá? Então, vamos lá. O desejo sexual responsivo é aquele que eu me permito desfrutar dele a partir do beijo, do abraço, da excitação, certo? Então começou o sexo ali, o toque, o abraço, o beijo, a carícia, você tá desanimada, você vai falar, eu não queria, mas o toque foi bom, a conversinha no pé do ouvido foi boa, e aí você vai falar assim, agora eu quero. Certo? Então, quando você coloca isso na sua cabeça do agora eu quero, vou aproveitar a partir dessa excitação, o que acontece? Surge o desejo sexual responsivo. Vocês entenderam isso? Me respondam aí. Vocês entenderam isso? Ok? Então, ó, pra você, Jaque, que tá falando que depois que teve filho, quase não tem relação com o esposo, bora acordar esse corpo, bora rebolar, fazer exercício pélvico, ouvir sobre relação sexual, porque tudo isso nos ajuda. Vamos estar mais abertas, né, pra carícia, pro carinho do marido, pros beijos. Vamos ficar felizes quando houver essa iniciativa sexual, vamos deixar crescer o desejo sexual responsivo, ok? Certo, gente? Ok. Nunca fui... Ó, Miriam tá falando aqui, estou no período do climatério. Que período é esse? É aquele período um pouquinho antes da menopausa, depois da menopausa, de ajustes, né, para deixar de menstruar. E aí você coloca aqui, né, Miriam, nunca fui boa de desejo, agora o quadro se agravou, já fiz exames. Ok, então você tá me dizendo uma coisa importante, nunca fui boa de desejo. Então tá precisando o quê? Ó, Miriam, tá precisando acordar esse corpo e acordar essa mente para a relação sexual. E que bom que você tá aqui. Por quê? Porque você precisa começar a dar mais espaço pro desejo sexual na sua vida, certo? Então, é uma opção a jornada Vagina Fitness? Claro que é uma opção, é uma ótima opção. Por quê? Porque você vai trabalhar o seu corpo e o seu psicológico e o seu espiritual. Na busca do quê? Na busca do prazer. Olha só. Uma coisa importante sobre o corpo. Essa minha aluna aqui, essa minha ex-aluna, ela colocou assim: mulher, que exercício incrível. Deu uma vontade de ter meu marido aqui perto e ir pra cima dele com tudo. Por quê? Porque ela estava na situação de pandemia e o marido estava em outro lugar. E ela estava fazendo a jornada Vagina Fitness. E só com os exercícios, só ouvindo sobre sexo, o que foi acontecendo com ela? Ela foi começando a ter desejo sexual. Então, é isso mesmo, dá vontade. Quando ela coloca assim, ó, deu uma vontade, deu desejo, certo? Então,
funciona, gente. Quando a gente começa a preparar a nossa cabeça, quando a gente começa a preparar o nosso corpo para o sexo, o desejo, ele surge. Isso aqui é uma mulher real. É uma mulher real que participou da 3ª turma da Jornada Vagina Fitness, tá? Então, que coisa boa é você ter essa oportunidade agora para a 4ª turma da jornada. Então, se inscreva, tá bom? Ok, é normal sentir desejo menstruado? Tudo que é proibido é mais gostoso, não é mesmo? A gente sabe que no período menstrual ali não devia se relacionar sexualmente, aí fica subindo pelas paredes. Aí quando tá fora do período menstrual, não quer se relacionar sexualmente. Então me digam aí, vocês entenderam o desejo sexual responsivo? Entenderam? E olha, a Fábio tá colocando aqui pra mim, esse é o meu sexo. Tem problema, Eliane? Não tem não. Se você tem desejo sexual espontâneo, ótimo. Se você tem desejo sexual responsivo, ótimo. O que eu tô querendo dizer pra vocês, meu povo, gravem isso, é que existem os dois. Não é que um é melhor que o outro. Existem os dois e tudo bem. Tá tudo certo, tá bom? Em ter os dois, ok? Então, agora que vocês já sabem disso, vamos lá. Vamos lá. Ó, deixa eu só responder aqui a Ana. Estou na menopausa e faço tratamento de câncer. Tenho muito ressecamento vaginal e não tenho desejo sexual. Hoje comecei com uma fisioterapeuta pélvica. Muito bem, Ana. E olha só, você pode, Ana, já que você tá em tratamento por causa do câncer, então provavelmente você não pode ficar fazendo reposição hormonal. Então o que você vai fazer? Você vai hidratar bem a sua vulva com óleo de coco, tá bom? Pode passar por fora, pode passar lá dentro, pode fazer bolinha de óleo de coco, coloca ele na geladeira que ele vai ficar duro. Aí você vai fazer bolinhas de óleo de coco e vai deixar numa vasilhinha, geladinho, congeladinho ali, ó. Aí quando você for pra relação sexual, sabe o que você vai fazer, Ana? Você vai colocar lá dentro da vagina, lá pra dentro, porque o calor do seu corpo vai começar a derreter o óleo de coco e vai sair hidratando tudo, para que você não fique tão ressecada, para você não ter a vagina tão ressecada, certo? Ok? Então, muito bem, é isso aí que a gente tem que fazer, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, participar da Jornada Vagina Fitness, ser feliz sexualmente. Ter gestação de menina, tira o desejo sexual, independe da gestação ser de menina ou a gestação ser de menino. A gestação em si já faz com que a prolactina aumente. E a prolactina estando aumentada, já tem um comprometimento no meu desejo sexual. Mas eu volto a repetir, entendam isso, nem tudo é hormônio, gente. Às vezes a gente se limita muito por condições hormonais. A gente vai falar assim, poxa, Eliane, mas eu tô depressiva. Poxa, Eliane, mas eu tô na menopausa. Poxa, Eliane, mas eu estou grávida. Poxa, Eliane, mas eu estou no pós-parto. Todas essas condições levam a uma alteração hormonal, mas a gente não precisa ser infeliz sexualmente só porque a gente engravidou, só porque a gente tá no pós-parto, só porque a gente tá na menopausa. Não, porque a gente tem outras formas de estimular o desejo sexual que vão além do hormônio. Ficou claro isso? Ficou claro, meu povo? Então tá, entendido isso, que nós não somos só hormônio, nós somos também seres que cuidam, ó, que tem uma cabeça que estimula, né, esse corpo sexualmente. Então o nosso emocional interfere no desejo, sim, o nosso físico interfere no desejo. Então tudo tá interferindo no desejo. E eu posso fazer coisas para estimular esse meu corpo, essa minha mente para querer o sexo, tá bom? Então, agora sabendo disso, eu quero dividir com vocês algumas questões importantes. Quando a gente fala sobre desejo sexual, a gente precisa entender que tipo de perfil a gente tem frente ao desejo sexual, tá bom? Então, ó, Jacira, não sinto desejo sexual, não sinto vontade e não tomo nenhum anticoncepcional. O que fazer, Jacira? Preparar a sua cabeça, preparar o seu corpo, porque com certeza esse seu bloqueio é um bloqueio que pode ser psicológico.
psicológico, pode ser por causa das concepções equivocadas que te contaram sobre sexo, por tudo que aconteceu na sua vida. Pode ser por uma concepção religiosa inadequada. Pode ser porque eu tive pais que me reprimiram muito sexualmente. Pode ser por abuso sexual na infância. Você entende? Então existem inúmeros fatores que podem estar interferindo no desejo. E eu fico muito feliz de saber que uma das coisas que a jornada promove para vocês são essas reflexões psicológicas. Essas reflexões, o que está acontecendo comigo? O que aconteceu na minha infância? O que aconteceu na minha relação com meu pai? Na minha relação com os meus filhos? Que eu perdi o desejo, perdi a vontade de me relacionar sexualmente. A gente toca em todos esses pontos durante a jornada, certo? Então, não tem outra explicação para você, Jacira. O que você tem que fazer? Vem para cá, participa da Jornada Vagina Fitness para libertar sua cabeça, seu corpo e você começar a ficar melhor preparada para o desejo sexual, tá bom? E aí, quando nós estamos falando sobre desejo sexual, aí sempre surge essa pergunta, né? Algum problema fazer sexo menstruada? A orientação bíblica, né, que inclusive tem uma linguagem que não agrada a todo mundo, que é uma linguagem de que a mulher é impura nesse momento, é que a mulher, ela devia estar, né, guardadinha, quietinha ali no período menstrual. Ela não devia fazer coisas muito pesadas, ela estava separada, então ela era considerada assim imunda, né, separadinha da sociedade, e a gente compreende que o sexo também não devia ser feito nessa fase. Mas tem estudo, Eliane, que comprove isso? Não tem. Tá? Não tem estudos que apontem assim a favor ou contra. Estudos não, mas existe essa orientação, né, bíblica. Então aí vocês pensem o que vocês devem fazer, certo? Sinto desejo, mas quando chega na hora não quero mais. Isso é um ponto importante, porque você tá me dizendo o seguinte: tenho desejo, mas o que bloqueio que tá acontecendo ali na hora do sexo que você se fecha? Os bloqueios, eles não acontecem só no desejo, eles podem acontecer na excitação, e geralmente quando isso acontece são por questões emocionais. Precisa trabalhar esse psicológico, precisa trabalhar, refletir para ver o que está acontecendo com você. É por isso que quando eu pensei na Jornada Vagina Fitness, eu não podia pensar nela só no aspecto físico de fazer exercício. Eu tive que pensar em para trabalhar vocês por completo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei ali uma reflexão psicológica, espiritual, para você entender o pressuposto do sexo, liberar sua cabeça, sua mente e o seu corpo também ser preparado. Então, esses três aspectos, físico, emocional e espiritual, vão fazer com que a gente seja uma mulher mais completa sexualmente. Eu vou trabalhar tudo no meu corpo, na minha mente, para que eu esteja apta para o sexo, tá bom? Então, provavelmente é uma questão emocional. Ok? Então, vamos lá. Eu preciso falar muitas coisas para vocês. Olha que coisa bacana, tem ex-aluna aqui. Façam a jornada, vocês vão se libertar de muitos mitos e vão viver uma nova fase da vida. Foi a melhor. Gente, que coisa boa. Fico feliz demais de ver esses relatos, viu? Muito bem. Então, vamos lá. Eu posso continuar? Então, a gente vai falar assim, ó. Em relação ao desejo sexual, vocês já entenderam que existe um desejo sexual que é espontâneo e um que é responsivo. E tudo bem, eu tenho os dois e tá tudo certo com os dois, tá bom? Mas aí, quando eu olho pro desejo, eu vou observar o seguinte: frente ao desejo, será que eu sou uma pessoa mais ativa? O que seria isso, Eliane? Seria aquela pessoa que vai atrás do sexo. Tá? Então, eu tive o desejo, certo? O desejo, ele pode ficar só aqui dentro da minha cabeça ou ele pode se manifestar, tá? Eliane, o curso básico vai ser tão libertador quanto os outros? Claro, são as mesmas aulas e também são os mesmos audioguias. Então, todos têm 42 aulas, todos têm audioguia, todos.
ok? O que é que o básico não tem? Não tem o WhatsApp, onde eu tô com vocês o tempo todo, empolgando, falando pra vocês, e aí, como foi a reflexão de hoje? Instigando, bora lá, gente, bora fazer o exercício de hoje. Então, não tem isso, ok? E não tem também as participações especiais com a Leiliane Rocha e nem as 3 lives comigo, mas o conteúdo do curso ele tem todo, tá bom? Fique claro. E o Super Pro? O Super Pro tem essa parte para mulher e tem a parte também para os homens. Então, o Super Pro são 2 cursos em um, beleza? Entendido? Ok, estou assistindo a primeira vez, estou amando o conteúdo. Que bom, seja bem-vinda. Isso aí. Então, vamos lá? Quando eu penso no desejo, é porque eu tenho coisa pra falar, gente. Então vamos lá, tá bom? Eu vou falando. Qualquer coisa vocês vão perguntando aí, eu vou tentando acompanhar vocês, tá bom? Se o problema é psicológico, vem, minha filha. Se é psicológico, vamos desfazer esse problema. Vamos desmistificar essas concepções equivocadas. Vem pra cá que a gente te dá uma nova oportunidade de se reconstruir sexualmente. A sexualidade, ela é plástica, ok? Então, sim, esse seu desejo tem como melhorar. Em nome de Jesus, tem. E a gente precisa fazer algo em prol disso e vai dar certo, tá bom? Então, quando eu tenho esse desejo sexual e quando eu começo a pensar que eu posso ter respostas frente ao desejo, então a gente pode ser uma pessoa ativa frente ao desejo. Isso significa que eu tenho a vontade e eu tenho a capacidade de ir atrás do meu marido. Eu vou atrás do meu marido para poder usufruir dessa vontade que me deu, ok? Tem algum problema nisso? Nenhum! Você vai lá atrás do seu marido, você busca sexualmente essa pessoa. Então, gente assim, ela é ativa, ela tem ela tem um olhar ativo frente ao desejo, certo? Outra coisa, existem também as pessoas que são responsivas frente ao desejo. Às vezes, as pessoas responsivas, elas são assim, ó, tenho desejo, mas eu não tenho coragem de ir atrás. Aí, o que eu fico fazendo? Eu fico sempre esperando que o outro venha atrás de mim. Eu fico sempre esperando que o marido venha atrás de mim, certo? Então, eu acabei de falar de 2 tipos. Falei das pessoas que são ativas e falei das pessoas que são assim mais responsivas, né? Elas ficam esperando o marido vir atrás, ok? E existe um terceiro grupo. Esse terceiro grupo são as pessoas que são aversivas. É como se fosse assim, ó. O marido vem e ela vira uma pedra de gelo. O marido vem atrás, ou a mulher vai atrás também, tá, gente? Porque existem homens que são aversos ao sexo? Existe, certo? Que tem um desejo aversivo, certo? Sim, existe. Aí, existe a mulher e o homem que são assim. Então, a gente vai pensar assim, essa pessoa que tem essa atitude mais aversiva ao sexo, a pessoa busca ela, procura ela sexualmente, mas ela vira o quê? Ela vira uma pedra de gelo. Ela vira um pedaço de madeira, certo? E ela não corresponde sexualmente, tá? Então, às vezes, o sexo nem vai pra frente. Às vezes, vai pra frente, mas essa pessoa não vai sentir prazer. Aí ela vai falar que se sente um objeto na mão do outro, porque não senti nada, só ele sentiu, certo? Então, a gente precisa ter cuidado. Então, eu falei de 3 tipos, ok? Ó, aí tem gente aqui me falando assim, ó, eu sou muito tímida, nunca vou atrás do sexo mesmo querendo. Não tem problema nenhum você ser tímida, tá bom? Mas o que a gente tem que pensar? Esses padrões, né, de timidez, muitas vezes eles estão alicerçados ali em uma construção sexual equivocada. Então imagina você é tímida, você nunca vai atrás mesmo querendo sexo, mas você é casada? Que problema existe em ir atrás de sexo se você é casada? Qual o problema de você procurar seu marido? Eu penso, eu sinto
que ele ficaria muito feliz de você iniciar a relação sexual. E como é que você pode iniciar? Ah, eu vou aparecer pelada na frente dele ou vou fazer um striptease? Claro que não. Então você tem que respeitar a sua personalidade. Então você pode fazer o quê? Dar um abraço, fazer um toque que demonstre, né, que você quer algo a mais, dar um beijo mais quente nele. E assim você vai quebrando esse padrão de timidez. Por quê? Porque você é uma mulher casada, você é uma mulher que pode desfrutar da relação sexual sem nenhuma barreira, mesmo sendo tímida. A relação sexual também existe para intimidade profunda, certo? É isso aí, ok? Então vão me dizendo aí, vocês são o quê? Já tem gente aqui me dizendo que é aversiva. Eliane, sou aversiva, faço o quê? Vamos mudar esse padrão, porque a gente não precisa continuar igual a vida inteira. São construções, são coisas que foram acontecendo na minha vida e eu fui pegando aquilo pra mim, mas eu posso começar a mudar essa realidade, ok? Então, ó, as aversivas aí sexualmente, existe esperança, tá? Venham pra Jornada Vagina Fitness que eu prometo que eu vou fazer uma reviravolta na sua cabeça pra que você se torne mais feliz sexualmente. Esse é meu objetivo, tá? Meu objetivo é ter um exército de pessoas felizes sexualmente. Eu quero, assim, uma galera junto comigo, feliz sexualmente, porque foi pra isso que Deus nos criou, certo? Eliane, vamos lá. Poderia falar sobre os assexuais? É possível que se casem e vivam uma vida sexual normal? Então, os assexuais, eles dizem, né, a definição é como se eles não tivessem esse interesse sexual de ir atrás, né? Ir atrás do sexo. O sexo não faz muita diferença para eles, né? Então, o que a gente vai entender? Lá dentro dos assexuais existem inúmeras outras classificações, ok? Então existem, por exemplo, pessoas hoje, eu acho que é demissexual, alguma coisa assim, que tá dentro dos assexuais, que eles vão dizer assim, ah, eu gosto de ter intimidade profunda, eu gosto de ter essa relação íntima, pra depois eu me relacionar sexualmente. Eu gosto do sexo, eu tenho prazer com o sexo. Sabe qual foi o problema? Os assexuais, eles surgem exatamente naquele momento onde o sexo, ele deixa de ser um evento afetivo e um evento físico, porque o sexo sempre foi, desde a Bíblia, o sexo é um evento afetivo e um evento físico. As duas coisas precisam existir no sexo. Então, em um determinado momento, a sociedade tirou a afetividade do sexo e deixou muito uma coisa só física. Então é muito animal, é aquela coisa assim de desejei uma noite, quero você, vou lá, durmo com você, não me envolvo emocionalmente, o que é uma mentira, porque o sexo, ele é um evento afetivo e emocional, certo? Então, se o sexo ele é um evento afetivo e emocional, então, por que essa pessoa ela vai se definir enquanto assexual, só porque ela não quer essa coisa só física, né? Então a gente tem que rever aí alguns conceitos que a sociedade, né, por ter uma postura frente ao sexo, acabou dando margem para que outros conceitos surjam. Mas dentro das classificações dos assexuais, existem as pessoas que vão falar que gostam de sexo, mas que precisam ter intimidade, proximidade, para que eles gostem de sexo. Existem os outros que vão falar assim, ah, eu não gosto de sexo, de jeito nenhum, então eu prefiro ficar só nos beijos, no abraço. Ficou com o quê só? Ficou só com afetivo de novo. Então, reforçando mais uma vez, o que acontece? A gente precisa ser afetivo e a gente precisa ser físico. Sexo sempre será as duas coisas. Sexo não é uma coisa só, tá bom? Então, vamos lá. Vão aí se avaliando, certo? Vão se avaliando, porque a gente precisa perceber que tipo de pessoa eu sou. Aí tem gente me falando aqui, né? Olha, eu já fui atrás, e ele que foi uma pedra de gelo. Então, homens podem ser aversivos também? Podem. Homens podem ser aversos a sexo, ok? Então, agora o que a gente tem que entender? Qual o motivo que tá levando essa pessoa a ser aversa? Muitas vezes a gente vê mulheres que são aversas ao sexo, mas
Porque não recebem carinho, não tem uma conversa, né, um diálogo bacana com o marido. Então elas se tornam mais fechadas para o sexo, ok? Mas aí a gente vai sempre tentar melhorar essa situação, tá? Porque o sexo, ele também é um pressuposto para o diálogo. O sexo pode ajudar no meu diálogo, o sexo pode ajudar no meu relacionamento diário ali com meu marido. Aliás, quando a gente está conectado sexualmente, uma conversa é mais fácil, uma conversa íntima fica mais fácil, porque o sexo tem esse poder, o sexo tem o poder de nos conectar um ao outro, tá bom? Então, deixa eu explicar uma coisinha para vocês, ó. É importantíssimo que vocês entendam que toda pessoa, ela vai ser um mix dessas 3 características, tá? Então, uma mulher, ela pode ser mais ativa, então ela pode ter um percentual aí de 70% de mais ativa, mas ela tem um percentualzinho ali de mais receptiva e tem um percentualzinho também de aversa. Mas sempre vai ter uma dessas características que vão ser mais fortes, mais incidentes na nossa vida, certo? Eliane, e se eu sou sempre mais receptiva, eu posso me tornar uma pessoa mais ativa? Claro que pode. Eliane, se hoje eu me percebo como aversa ao sexo, posso me tornar uma pessoa mais receptiva inicialmente e depois, quem sabe, mais ativa? Claro que pode. Por quê? Porque você está viva. Por quê? Porque se você tem esse desejo no seu coração, você já tem o primeiro passo. Ontem, quando eu abri a jornada junto com vocês, eu comentei que o tipo de pessoa que eu quero na jornada é esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que se olha no espelho e percebe que quer mudança, né? Que olha pro espelho e fala assim, desse jeito não tá legal. Eu quero mudar. Eu quero crescer sexualmente. Eu quero uma outra coisa. Só que não tem como ter uma outra coisa se você não tem conhecimento de qualidade. Não tem como ter uma outra coisa se você não estiver predisposta a acordar o seu corpo, a ter novas atitudes. E talvez a primeira atitude seja essa, de estar aqui hoje. A segunda atitude é você participar da jornada e permitir que toda essa mudança aconteça em você, na sua mente, no seu corpo, para que o negócio fique bom aí do outro lado, tá bom? Ok? Gente, é exatamente isso, a gente pode mudar. Olha só, a Fran tá aqui me dizendo, eu era aversa. Eu era aversiva, mas eu não sou mais assim. Olha que maravilha! Então, ela é a prova viva que sim, as pessoas podem mudar. O que é uma pessoa aversiva? O que é uma pessoa aversiva? É aquela que nunca está disponível para o sexo. Então, o outro a procura e ela faz o quê? Ela se fecha. Ela se fecha sexualmente, tá? Ela vai ser uma pessoa que não vai se permitir se envolver com a relação sexual. O que é uma pessoa que é receptiva? Ela não é aquela pessoa que tem coragem de ir atrás, mas quando o marido vem atrás, ela se envolve, né? Ela gosta da relação sexual, ela se entrega. Tem algum problema em ser assim? Não tem. Né? Não tem problema. E quem é a pessoa ativa? A pessoa ativa é aquela que vai atrás. Tive o desejo e eu procuro o meu marido para poder resolver. Tive o desejo, procuro minha esposa para resolver, tá? Então, essa é a ideia. Vamos lá. É possível chegar ao orgasmo em qualquer posição? Depende muito do seu gosto. A gente vai ter uma live só sobre orgasmo, né? Entenda o seguinte. Pode ser que você tenha uma posição preferida, mas não significa que você tem que ter orgasmo só em uma posição, certo? Agora você tem que preparar seu corpo para isso, certo? Por quê? Porque às vezes você pode até estar em várias posições, mas você tem um assoalho pélvico muito fraco. Um assoalho pélvico que nessa parte sexual não está respondendo. Daí a importância de você conseguir trabalhar bem o assoalho pélvico para que ele seja um assoalho pélvico saudável. Qual é a proposta? A proposta é que a gente aprenda a acordar esse assoalho pélvico, tá? Potencializar a função desse assoalho pélvico.
certo? Isso é possível? Claro que é. E ter um assoalho pélvico saudável vai significar que vai ter mais estímulo a nível de clitóris, vai chegar mais sangue, vai ter mais sensibilidade, logo vai ter mais prazer, tá bom? Gente, meu tempo tá acabando, já apareceu aqui, ó, menos de 1 minuto. Então eu preciso fechar para que a gente não perca a live, tá bom? Amanhã a gente se encontra para falar sobre um novo tema, eu acho que é excitação e orgasmo. Então esteja comigo. Beijo para vocês, boa noite!